Professor, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação, né, dessa vitória do Santa no primeiro jogo da semifinal, 1-0 fora de casa. Queria que você fizesse uma avaliação do geral dos 90 minutos da equipe. Boa noite a todos. Uma vitória muito importante, né? Nessa primeira metade desse confronto diante do Maranhão, nessa semifinal, é importantíssimo levar um resultado positivo para Recife, um jogo muito difícil. A gente sabia que a gente ia encontrar um adversário que tem a sua particularidade de como jogar em casa, né? E a gente, com a perda do Balotelli, a gente precisou fazer uma leitura do adversário e, em cima disso, escolher uma plataforma de jogo em cima da leitura. E a gente sabia que eles têm a questão, né, da linha de 4, eles jogam num 4-2-4, com uma linha de 4 muito enfiada, e a gente entendeu que uma linha de 5 poderia suportar os dois mecanismos que eles mais têm, que é uma bola longa para as costas, para a gente ter esse equilíbrio, e que eles fazem muito lado, fundo e área, cruzamento. Eles têm uma bola rápida e a gente precisava ter ali uma sustentabilidade na hora desse cruzamento. Trabalhamos bastante esse encaixe de área e você viu que eles cruzaram bastante bola, mas não conseguiram cabecear nenhuma, porque a gente fez uma leitura perfeita da equipe deles e trabalhou bastante a semana para que a gente pudesse bloquear essas duas ações dele. É um time muito intenso, muito forte. Eles sabem usar bem o fator campo, o fator climático também, né? O jogo começou 4 horas da tarde, com 30 graus, e eles tentam abafar logo a equipe adversária com essa linha de frente de 4, né? E os laterais muito agudos, e há momento que eles atacam até com 8 jogadores e se expõem bem. E através a gente trabalhou bastante, sabendo que tinha essa exposição e a gente poderia aproveitar bastante. Tivemos até boas oportunidades no primeiro tempo para abrir o placar, e no segundo tempo também a gente soube trabalhar bastante. Importante que a gente teve uma competitividade alta, uma resiliência alta, sabendo que a gente teria que estar bem organizado defensivamente e ter trabalhado bastante essas transições, que a gente poderia sair vitorioso. Então, fico feliz também com as alterações ter surtido efeito, né? Com a entrada, todos que entraram muito bem. Thiaguinho, Renato foi premiado com gol, a gente sabe da qualidade de definição e finalização do Renato, e fiquei muito feliz também com o comportamento do nosso meio-campo, né? Eu acho que eu não gosto muito de individualizar, vou setorizar tanto os nossos 3 zagueiros quanto os 3 homens de meio-campo, que foram muito intensos. Conseguiram ali ter uma forte marcação, os alas funcionaram bem com a função que eu dei, e os homens de frente criamos, né, boas oportunidades. Poderíamos até ter saído com um placar mais elástico, tivemos um gol anulado, eu ainda não vi o lance, não posso dizer se foi ou não falta, mas a gente poderia ter saído ali com 2-0, tivemos até boas oportunidades. O time deles teve a bola, circulou bastante, mas eu não me lembro do Roque ter feito uma grande defesa no jogo, né? Então, assim, eu acho que as chances reais foram nossas. Eles tiveram mais a bola, mas nós tivemos as chances reais. Então, assim, o que a gente pensou e elaborou para o jogo acabou saindo muito bem. Saímos daqui com um importante resultado. Mas é bom ressaltar que é o primeiro 90 minutos, a gente tem ainda mais 90 minutos. Uma semifinal ela é comportada por 180 minutos. Sabemos que temos que continuar com o pé no chão, trabalhar bastante, respeitar a equipe do Maranhão. Sabemos que o último jogo deles fora de casa, eles fizeram 3-0 no Asa. Eu acho que o tamanho desse respeito que a gente teve pelo Maranhão, onde a gente ficou bem atento a todos os fatores, por isso que a gente construiu uma vitória importante. Parabenizar a nossa equipe, os jogadores, que foi um jogo, uma temperatura muito alta. O jogo começou com 30 graus, terminou com 29, né? A sensação térmica muito alta, e um gramado, apesar de ser um bom gramado, ele não estava tão alto, mas o piso é um piso muito fofo, então desgasta muito ali no final do jogo. Tive que segurar um pouco as substituições, porque eu fiz 2 táticas e no final ali eu sabia que os jogadores iam cansar e eu precisava ali encher o tanque, mas eu precisava segurar um pouco para ver quem poderia suportar até o final do jogo, pela temperatura e pela questão do piso, né? Então, assim, a gente conseguiu ali no final dar uma recarregada no meio-campo com o Siqueira e com o Jonathan, e a gente fortaleceu ali a intensidade do meio-campo e colocamos 2 caras ali, o Thiaguinho e o Renato, né, um tanque cheio, para poder a gente buscar esse gol. E graças a Deus a gente sai com uma importante vitória e dedicar ao nosso torcedor que veio até aqui. Afinal, ali a gente foi parabenizar o nosso torcedor ali pela vinda. A gente viu muitos torcedores do
do Santa Cruz. É uma viagem longa, desgastante. O nosso torcedor mais uma vez comparece. Essa vitória a gente dedica aos torcedores que vieram aqui, principalmente os que ficaram lá em Recife. O Santa venceu o jogo, você fez uma avaliação do time, uma avaliação da entrada com 3 zagueiros, e agora o Santa tem uma vantagem para o jogo da volta, mas é ainda um pensamento seu continuar mantendo esses 3 zagueiros? A gente vai analisar, né? Vou ver o jogo novamente, vou estudar novamente as possibilidades, vamos entender, né, como é que é o comportamento. Hoje a gente optou pelos 3 zagueiros pelo comportamento deles dentro de casa, né? Vamos agora estudar com mais afinco como é que é o comportamento do Maranhão fora de casa. Então, assim, hoje está muito prematuro colocar qualquer situação. Eu sei que o que a gente pensou para o jogo funcionou muito bem, os 3 zagueiros funcionaram muito bem, mas cada jogo uma história, uma leitura. Eu falei sempre que a gente tem 3 sistemas muito bem treinados e muito bem definidos, né? O sistema dos 3 volantes, o sistema dos 3 zagueiros e o sistema do 4-2-3-1, né? E hoje eu fiz os 3 zagueiros, fiz um tripé de meio campo com o primeiro volante e 2 médios, né? O Gabriel e o William Júnior funcionou como médio, o Favela num setor de mais proteção ali aos zagueiros, fazendo essa primeira construção. Então, assim, funcionou muito bem. Mas vamos analisar o nosso jogo novamente e analisar o comportamento do Maranhão para que a gente tenha, né, uma escolha feliz aí dos 11 da plataforma de jogo que a gente vai usar. O Santa venceu o jogo fora de casa, então já tem aquele trabalho psicológico com os atletas pós-acesso de não deixar cair para ir em busca do título. E agora uma vitória fora de casa, como não deixar mais ainda, não deixar cair visando esse título? Eu acho que, eu sempre falei, cara, são atletas muito comprometidos, né? A gente tem um objetivo, a gente tem um foco, a gente representa uma equipe gigante. Então a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade. Eu acho que a resposta dos atletas hoje foram muito positiva. A gente subiu no domingo, celebramos segunda, terça, mas quarta-feira estavam todos lá focados. Fizemos reuniões na quinta-feira, fizemos uma reunião ontem no hotel que eu sempre faço com eles. A gente conversou bastante. Eu acho que se existia um temor e uma preocupação, como é que seria o nosso comportamento pós-acesso, acho que a resposta do jogo hoje foi muito positiva. Os atletas estão muito focados, muito concentrados, mas eu quero ressaltar que nós temos 90 minutos, convocar o nosso torcedor para esgotar os ingressos na arena, que a gente seja mais forte em casa do que fomos hoje. Queria que você falasse sobre Lucas Siqueira. Hoje voltou a entrar em campo e era um atleta que não estava nem à disposição para sua chegada. Voltou a ser relacionado nos últimos jogos e hoje foi acionado. Como tem sido o dia a dia dele? Bom, a questão do Siqueira, até como agora ressaltamos, né, a reestreia dele hoje no vestiário, a minha tomada de decisão na época que eu cheguei pelo Siqueira, da questão do Siqueira propriamente, não foi uma questão do atleta, da pessoa Siqueira. O Siqueira foi meu atleta, eu sei o caráter que é a pessoa do Siqueira, eu sei o atleta que ele é. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, eu tinha um grupo muito inchado, eram 40 jogadores, 9 zagueiros, 8 volantes, e eu tinha que tomar decisão. Junto comigo chegaram 3 volantes, que foi o Gabriel, o Jonathan Paulista e o Favela. Então, assim, eu tinha que tomar decisão. Eu não gosto de trabalhar com um grupo muito inchado. Então, a gente, até porque pela nossa estrutura, a gente precisava definir e tomar decisões. E essa decisão é minha, mas ele sabe que quando eu tomei a decisão, chamei ele na sala, conversei com ele, olho no olho, expliquei a situação, ele entendeu, né? E ele continuou trabalhando, cara. E aí a gente estava... Mas tem uma coisa no futebol chamado comportamento, cara. Então, assim, o que trouxe o Siqueira a voltar o grupo junto com os outros jogadores é uma questão do comportamento dele, dos que ficaram. Dos que ficaram jogadores que a gente tinha um respeito pelo comportamento. Então, quando a gente incorpora novamente, depois da classificação, foi justamente premiar esses atletas que treinaram separado, continuaram treinando com a FICO, continuaram inseridos dentro do grupo, comparecendo ao Siqueira. Ele levou o filho dele, mesmo não estando treinando com o grupo, para entrar em campo com o grupo. O Siqueira ia no vestiário no pós-jogo celebrar as nossas conquistas. Então, o Siqueira ele nunca teve excluído, ele estava numa situação, numa questão de treinabilidade. Então, quando a gente entendeu que a gente incorporou ele, não foi um protocolo, a gente incorporou ele para ele buscar o espaço dele. Então, com a saída do Balotelli, a gente com um sistema de jogar com 3 zagueiros, e a gente precisava de ter os jogadores ali à disposição de forte marcação, de bola aérea, que ele tem esse atributo, e eu não pensei 2 vezes na hora de colocar ele no campo, porque ele vem respondendo. Ele respondeu nos treinamentos, quando ele estava treinando, né, no contraturno, e depois ele
ele respondeu para o grupo, treinando dentro do grupo. Então, eu não pensei duas vezes em colocá-lo, porque eu sei o que ele podia responder e fico muito feliz por ele. E o grupo está muito feliz por ele ter jogado hoje. Foi um prêmio para ele por tudo, pela sua resiliência, pela sua retidão, pelo seu caráter e tudo aquilo que ele representa para o grupo.